Fala Kids! Hoje é o vídeo de Hatsus dos inscritos, a parte 2. No último vídeo desse, eu peguei apenas 6 Hatsus da aba comunidade, o que não é muito, mas foram Hatsus grandes. Hatsus que tinham mais de uma função, então apenas 6 deu um tempo bom de vídeo. Porém, dessa vez eu fui além e peguei 11 Hatsus. A maioria pequenos, com Hatsu tendo apenas uma função, que é para o vídeo fluir de forma melhor. Eu ainda escolhi uns 2 ou 3 Hatsus grandes, mas o foco de escolha dessa vez foi nos menores. E não fiquem embolados se eu não escolhi seu Hatsu ainda. Esse quadro vai ter mais vídeos futuramente, então se seu Hatsu não apareceu agora, pode aparecer na próxima vez. Os Hatsus na aba comunidade tem as datas de postagem escritas, então no próximo vídeo assim eu vou escolher a maioria com base em quando foi postado, os mais antigos. Vou pegar um e outro mais recente, só que o foco vai ser nos mais antigos. Então vamos lá. O primeiro Hatsu que eu escolhi foi do inscrito Maciel. O nome do Hatsu dele é Boneco Explosivo, tendo como categorias usadas Conjuração e Manipulação. Na descrição ele cita que com essa habilidade ele conjura bonecos parecendo manequins e eles se movimentam por conta própria. E graças a essa movimentação, a função deles é se aproximarem de um alvo inimigo e explodirem. Uma habilidade que, dependendo da perspectiva, dá para ser usada defensivamente, mas claramente o foco dela é ataque. Maciel também colocou algumas condições e restrições, sendo uma delas a de ser possível manter apenas 6 manequins por vez. Só é possível ser mantido 6 bonecos conjurados. O que seria uma condição da habilidade, uma condição do Hatsu. E a segunda, essa que seria uma restrição, é a dos bonecos só poderem se movimentar dentro do alcance do En do dono da habilidade. Para quem não lembra o que é En é a capacidade de expandir a própria aura em um determinado alcance. Geralmente é em formato de círculo ao redor do usuário que usou essa técnica. E tudo dentro dessa área alcançada é percebido por essa pessoa. Na obra, Zenuzoldt, que fazendo isso, tinha um alcance de En de 300 metros, o que é uma boa distância. Digamos então que o Maciel no universo de Hunter x Hunter não seja no nível do Zeno, para não ser um dos fortões da obra de graça, a troco de nada, mas também ele não seria fraco. Então dá para considerar o En dele chegando na faixa de 150 a 200 metros, o que permite um ótimo campo para as ações dos manequins, seus bonecos explosivos do Hatsu. Já a meu ver tá ótima essa restrição de distância, porque priva a habilidade, mas não é tão prejudicial a ele. A área de atuação do Hatsu ainda é muito boa. E outra restrição que Maciel colocou, lembrando que restrições fortalecem o Hatsu, então usar restrições de forma consciente, sabendo o que está fazendo, é sempre uma boa. E essa outra restrição que eu ia falar do Hatsu é a de que antes do boneco explodir, ele faz um aviso. Ele não só simplesmente explode. E isso claramente é prejudicial ao Hatsu, porque impede explosões furtivas. Uma movimentação em que um dos 6 manequins vai por trás de forma que o oponente não perceba. Nesse caso aqui vamos dizer que o manequim faz algum bip ou algum barulho antes da explosão. E o Maciel menciona que essa restrição é para as explosões dos bonecos ficarem mais fortes, o que cai perfeitamente. Esse é o benefício que restrições tendem a dar em Hatsus com fins ofensivos. Maciel quer causar mais dano e essas restrições tendem a maximizar esse dano. Então temos duas restrições aqui, o limite máximo de alcance dos manequins e esse aviso antes das explosões. E categorizando o Hatsu, ele falou que é conjuração e manipulação, mas temos um comentário do legendário Vinícius, e ele cita o uso de transmutação para gerar as explosões. E aqui eu vou ter que compactuar com essa ideia. No Hatsu do Gentro, contagem regressiva, ele conjurava as bombas, mas a necessidade de transmutação para gerar as explosões era obrigatório. No caso, a contagem regressiva do Gentro tem até um pouco de semelhança com esse Hatsu do Maciel. As categorias parecem ser quase as mesmas, mas no caso do Gentro, temos o uso também de emissão nas bombas. E isso eu acho que o Hatsu do Maciel não precisaria usar. Mas como o legendário Vinícius falou, a transmutação seria necessária. Esses manequins meio que agiriam como uma bomba. A diferença é que eles se movimentariam por conta própria, já que eles têm toda uma autonomia. Mas o uso de transmutação para gerar as explosões realmente é necessário. Maciel citou que ele é um conjurador, então o foco fica sendo essa categoria. E como segunda categoria mais usada, eu dou moral em transmutação, porque o dano das explosões vai depender dessa categoria. Conjuração e transmutação são categorias próximas, o que está valendo. Ser conjuração não compromete o uso dela, pega uma porcentagem boa de 80%, e por fim manipulação.
categoria um pouco distante de conjuração, tendo 60% de uso máximo, mas manipulação, ao meu ver, seria menos usada. A função dos bonecos é bem simples, de só perseguirem um alvo e explodirem, nada muito complexo. Então não tem uma necessidade de tentar usar as 3 categorias da melhor forma possível. Conjuração e transmutação ficam sendo o foco. E sobre o Hatsu do Marcial é isso. Inegavelmente uma boa habilidade. Isso de gerar a perda de atenção do oponente em uma luta é sempre uma ótima vantagem. O oponente do Marcial não consegue manter a atenção nele por muito tempo porque tem essa preocupação constante dos manequins se aproximando. Isso dá uma vantagem enorme. E tá aí. Um bom Hatsu e ainda com a participação especial do The Legend of Vinicius, a lenda do Vinícius. E vamos para o próximo Hatsu. O Hatsu agora é do escrito ACC. ACC que não tem foto de perfil, então não precisei criar nenhuma imagem com semelhança em ninguém. Até facilitou um pouco. E sobre o Hatsu dele, o nome é Hyper Ray. Um Hatsu da categoria emissão, que é a mesma categoria do ACC. E na descrição do Hatsu, ele cita que o dono dessa habilidade vai concentrar uma grande quantidade de aura em seus olhos. Ele diz ali que isso não é Gil, só para deixar claro, já que Gil na obra foi usado com essa concentração de aura nos olhos, mas no caso desse Hatsu, Hyper Ray não tem nada a ver com isso. Então a CC concentra a aura nos olhos e com isso é capaz de disparar um raio, um laser reto de alta velocidade no alvo que ele está olhando. Para dar potência no raio, ele cita que não pode se mover, ele tem que se manter parado focando um alvo, e com isso o disparo ganha potência. Ele até menciona que essa ideia de não se mover seria meio que uma restrição do Hatsu, já que não se mover em um combate tem todo um risco a mais, mas eu não sei se eu concordo com isso, de ser uma restrição. Limitar o movimento para fazer um ataque mais forte é algo meio que natural. A pessoa está parada para se concentrar melhor, para aumentar a potência. Então considerar uma restrição eu acho um pouco demais. Tá mais para algo natural, de forma a se concentrar e ganhar potência. Habilidades de projéteis geralmente necessitam essa concentração. Seria como um disparo de uma flecha. A pessoa não vai simplesmente puxar e disparar. Ela teria que ficar parada e se concentrar para o disparo ganhar mais força. Eu interpretei o Hatsu dessa forma. Eu não sei se é a forma certa que o ACC queria que eu interpretasse. Explicando melhor isso aqui, a CC não precisa ficar parado para fazer o disparo. Ficar parado só facilita no acúmulo de aura para dar uma potência a mais. Eu fiz uma comparação com um disparo de flecha, mas não seria totalmente o caso. Ter semelhança, a meu ver, tem bastante. Mas no caso de uma flecha, não tem como só disparar. A concentração é obrigatória, mas ainda assim, quanto mais se concentra, mais o disparo tende a ser forte. E no final, Marcial cita que é um Hatsu bem destrutivo. E eu concordo com ele nisso. Em relação às categorias, é puramente emissão. A CC então treinaria essa categoria que nem um maluco. E quem sabe até chegaria no 100% dela, já que é um Hatsu de categoria única. E eu dou uma moral para quem não usa muitas categorias, porque obviamente treinar só uma categoria tende a melhorar bastante ela, bem mais do que se treinasse várias. Então essa citação do Marcial de ser um Hatsu bem destrutivo faz total sentido. Nesse Hatsu teve um comentário também que foi do inscrito IT Toshiro, inscrito das antigas aí no canal, tá desde os primeiros vídeos, e ele menciona que seria uma boa uso de transmutação para dar alguma propriedade no raio, algo como calor ou propriedades que facilitem uma explosão ou algo semelhante. Mas aí seria opcional. A CC até respondeu dizendo que o acúmulo de aura nos olhos para gerar a potência já aumenta bastante o nível do ataque. E eu concordo com isso, ser puramente emissão já é bom o suficiente. A CC meio que seria o Razor de Grey Island. Razor ele tem aqueles lançamentos de aura e aquilo ali não tem propriedade nenhuma. É apenas aura emitida e pronto. Na obra, ele usou um ataque no membro de sua equipe e devido à potência da emissão, a cabeça do cara foi pulverizada. E da mesma forma que ele fez isso, ele usou também no barco da trupe fantasma. O barco explodiu, mas é simplesmente porque o barco foi destruído. Um barco tem gasolina, tem compostos eletrônicos e devido à destruição dele, ocorreu a explosão. Mas o ataque do Razor não copia propriedade nenhuma. É só a aura lançada, então eu vejo o Hatsu do ACC nessa forma. Um projétil, um disparo de aura feito com os olhos, e isso acaba descartando a necessidade de outras categorias. Já é um Hatsu forte por si só. Outras categorias, a meu ver, nesse caso, tendem a abaixar a potência da habilidade, já que ele necessitaria de um treino em outra categoria. E vamos agora para o próximo Hatsu. Hatsu do escrito Kaezae. No nome está escrito Kaezae, eu acho, mas no e-mail que aparece junto do nome está escrito Coco Soares.
Eu vou chamar de Kaezaer e espero que esteja certo isso. Esse cara comenta bastante no canal e sempre ótimos comentários, mas eu nunca consegui decifrar esse nome dele direito. E o Hatsu do Kaezaer se chama Peixes Sansara. Nesse Hatsu será conjurado 2 peixes do tamanho de tubarões, um peixe da cor preta e outro peixe da cor branca. Esse peixe branco tem a habilidade de cuspir qualquer coisa que foi ingerido pelo peixe preto nas últimas 24 horas. O peixe preto então engole alguma coisa e o branco libera essa mesma coisa. Ele menciona que esse Hatsu tem a função de utilidade, podendo guardar itens, mas também serve para combate, pois proporciona a utilidade de objetos do cenário de uma luta. Ele dá até um exemplo da conjuração, já estando em andamento e ele enfrentando alguém. Nisso, o peixe preto engole uma barra de ferro que está um pouco distante do foco da briga. E após ele engolir isso, o peixe branco, estando mais perto do combate, pode cuspir a barra de ferro como um projétil no inimigo ou cuspir de forma que entrega essa barra ao dono do Hatsu, o dono dos peixes. E nesse caso de pegar um objeto do cenário e entregar para o dono do Hatsu, o peixe meio que serve como suporte, porém fazendo uma função ofensiva, entregando alguns equipamentos ou armas para o dono da habilidade. Então tem múltiplas funções esse Hatsu. A função de suporte clássica, guardando itens, e a função ofensiva, liberando os objetos engolidos contra o adversário. E até uma função semi-ofensiva, que é a de entregar os itens do cenário para ajudar o dono do Hatsu em combate. E isso aqui entra na mesma questão do Hatsu do Maciel, que conjurava marionetes. É um Hatsu que proporciona ataques vindo fora do campo de visão do oponente. Um ataque saindo de um local em que o oponente não esteja vendo. O que, como eu falei naquele Hatsu, sempre dá uma ótima vantagem em uma luta. Isso colabora em pegar o oponente desprevenido. E citando as categorias desse Hatsu, exatamente o que o Kaezaer escreveu na descrição da habilidade. É um Hatsu de conjuração que faz uso de manipulação também, já que as ações dos peixes são tanto complexas de serem feitas. Os peixes terão que ter uma noção do que absorver para não se tornarem inúteis. A manipulação nesse Hatsu não pode ser usada com uma baixa porcentagem. Ela não pode ser usada de forma simples. Digamos como exemplo que tem no campo de batalha uma arma de fogo e uma folha de papel. Uma manipulação fraca usada nesses peixes vai deixar a escolha de absorção do peixe escuro de forma bem aleatória. Aí vai existir um risco do peixe ser lerdão e engolir a folha de papel. Agora, usando uma boa manipulação, o peixe terá uma melhor noção de que a arma de fogo será bem mais útil. E o Hatsu do Kaezaer é esse. E gera até uma lembrança de uma das habilidades do Kuroro, que é aquele tal de Endorfish. Ele usou apenas uma vez na obra, mas é um Hatsu bem emblemático. Mas claro, né, a função daquele Hatsu é totalmente diferente. Só existe uma semelhança visualmente mesmo. E agora temos o Hatsu do escrito Neuci da Luz. Outro inscrito das antigas aí no canal. Inclusive esse cara é um dos inscritos que mais tem comentários. Em todo vídeo ele faz uma participação. E falando sobre o Hatsu dele, o nome é Mamako da Imitação. Um Hatsu que é da categoria Manipulação. Ele ainda menciona ali que é manipulação pseudo-coercitiva. Em outras traduções, a manipulação meio obrigatória. Um tipo de manipulação pouco usada na obra, mas temos um exemplo famoso que é a besta guardiã da princesa Momose. A manipulação coercitiva ou obrigatória manipula completamente o alvo. Esse é o tipo que o Illumi, o Shaunark e vários outros usam. É o tipo mais conhecido. Já essa pseudo-coercitiva desse Hatsu manipula apenas as ações do alvo. O alvo ainda consegue pensar, porém não consegue controlar o próprio corpo. O corpo fica manipulado, mas a mente ainda fica consciente. E esse Hatsu do Neuci funciona da seguinte forma. Ele terá 2 adesivos. Um desses adesivos ele colocará em si mesmo e o outro no alvo que ele desejar. Feito isso, ele cumpriu os requisitos da manipulação e já pode manipular o alvo. E a manipulação dele funciona com o oponente que está com um dos adesivos imitando tudo o que o dono desse Hatsu fazia. Então o dono do Hatsu faz o movimento e o oponente imita ele. Neuci também cita que pode usar mais adesivos e manipular mais pessoas ao mesmo tempo. E ele complementa o Hatsu com informações extras, que é de se o adesivo for removido, a pessoa manipulada escapa da manipulação. E se a pessoa manipulada ou dono do Hatsu for finalizado, a manipulação é cancelada também. E Neuci também menciona outra habilidade desse Hatsu,
uma outra função do Mamaco da imitação, que é a capacidade de transferir o dano para o alvo manipulado. Digamos que Nelcy está controlando um alvo, porém outro oponente ignora completamente a pessoa manipulada e vai para cima de Nelcy. O dano que Nelcy possivelmente receber, ele pode transferir para a pessoa que ele está manipulando. Ele vai fazer isso com o uso da categoria emissão, o que já vimos ser possível na obra. Temos um personagem chamado Torebelme, do grupo da Morena Prudo, da Máfia Heoli, que faz exatamente isso. E ele é puramente o emissor. Então a emissão é a categoria que possibilita esse tipo de habilidade, a transferência de dano. E resumindo esse Hatsu do Nelcy, ele vai ter 2 adesivos, um dos adesivos ele cola em si mesmo e o outro em um alvo. Após ele fazer isso, o alvo fica manipulado e imita tudo o que ele faz. Até que é algo bem simples de entender. E as categorias desse Hatsu ficaram em manipulação como principal e emissão nessa segunda função da habilidade, o que cabe perfeitamente. Categorias adjacentes, sendo emissão possível de usar 80%, o que é bastante. E ficando apenas nessas 2 categorias, não tem nada de absurdo. Ambas podem ser desenvolvidas bem, ao meu ver. E é isso, Mamaco da imitação, um Hatsu de manipulação bastante efetivo. E o próximo inscrito escolhido foi o Bruno Prado, com um Hatsu chamado Fire Dragon, do tipo manipulação. E aqui eu achei ótimo, porque foi uma forma de usar fogo em Hunter x Hunter sem se queimar. Sabemos que transmutar fogo não é uma boa ideia, porque ninguém é imune a fogo. Copiar propriedade de fogo então é bastante inviável. E até Hatsus de fogo no geral são muito arriscados de se usar. O Feitan faz uso de um Hatsu de fogo, que é o Rising Sun, mas ele faz após conjurar a Penpack, o que dá a ele uma proteção. Sem a Penpack, ele se queima junto. Então existem certas propriedades ou Hatsus que não são viáveis de uso, pois podem prejudicar até o dono da habilidade. Mas no caso do fogo, usando de manipulação, esses riscos reduzem bastante, que é o caso do Fire Dragon do Bruno Prado. Ele descreve que a habilidade dele seria muito semelhante à fumaça do Morel, porém no caso dele seria fogo. Morel manipula fumaça, já no caso do Bruno Prado, ele manipularia fogo. Simples assim. Ele também descreve que o Morel faz uso do cachimbo para gerar fumaça, já no caso dele com o Hatsu Fire Dragon, ele usaria um isqueiro. E esse isqueiro que seria a fonte do fogo, o isqueiro que geraria o fogo que o Bruno manipularia. E aqui faz total sentido, porque independente se você está manipulando uma pequena chama ou um incêndio, isso não importa. Dá tudo na mesma, porque fogo se propaga. Então até a manipulação de uma pequena chama pode se aumentar de tamanho facilmente, sem problema nenhum. Só a manipulação é mais do que o suficiente para ter bons Hatsus usando de fogo. No meu último vídeo teve até um inscrito que perguntou sobre isso, que foi o do Baile. Ele perguntou se era possível manipular o fogo, até dando um exemplo também do Morel, que nele faz com a fumaça. E sim, cara, eu creio que seja possível. Nada impede, pois não existe contato direto com fogo. Então não existe riscos. Não, também falar que não existe riscos é demais. O ambiente todo pegando fogo, é claro que pode ser perigoso. Alguém manipulando fogo também não é imune a fogo. Ninguém é imune a fogo, mas manipulando você pode se manter em uma certa distância segura. Pode direcionar o calor das chamas de forma que evite danos em você mesmo. Tem bem menos riscos do que usar fogo em outras categorias. E isso aqui lembra muito até um personagem de X-Men. Uma comparação meio zoada, mas temos o Pyro em X-Men que faz exatamente isso. No desenho, ele anda com lança-chamas, que seria o gerador de fogo, e após isso ele manipularia. E para ficar mais compatível ainda com o Hatsu do Bruno, temos o Pyro versão filme do X-Men. No filme, o Pyro tem um isqueiro, e o isqueiro é o iniciador do fogo. Após ele acender o isqueiro, ele fica livre para manipular o fogo como quiser. Então esse Hatsu do Bruno, Fire Dragon, funciona perfeitamente. Tem alguns riscos por ser fogo, mas de todo modo é a melhor forma de usar esse tipo de propriedade. Eu só vou ir contra uma ideia que ele falou, que é a semelhança com o Hatsu do Morel se tratando de criações. Ele mencionou isso na descrição do Hatsu, mas por ser fogo, existem algumas coisas que não tem como ser igual a do Morel. Você poderia fazer criaturas de fogo, porém essas criaturas seriam bem básicas. Um coelho de fogo, que nem o Morel fez, seria possível, eu acho. Vemos Morel fazendo um coelho de fumaça e deu certo. No seu caso, eu creio que daria também. Mas criaturas complexas, apenas usando de manipulação de fogo, nem ia dar. Morel tem os ninjas feitos de fumaça e o Hatsu Deep Purple.
Mas para ele fazer aquele Hatsu, ele usa núcleos de aura e depois cobre ele com fumaça. Não daria para fazer um núcleo de aura e cobrir com fogo. A aura simplesmente seria extinguida. O fogo ia detonar ela. Então não seria tão semelhante ao Morel. A maioria das coisas que Morel faz seriam impossíveis. Ainda assim, a manipulação é uma ótima forma de usar fogo. Eu creio que seja a melhor forma. Dá um bom leque de opções sem os riscos extremos. E só usando de manipulação permitiria um ótimo nível dela. Quem sabe até chegando no 100% do uso permitido da categoria, já que você é um manipulador. E teria grandes chances de chegar no 100% porque o treino e o foco nessa categoria seria constante. Você só está usando dela. Então o Bruno seria um manipulador do nível do Illume, ou até melhor, quem sabe. Não creio que o Illume use o 100% da manipulação que é permitida a ele, mas ele deve chegar ali na casa dos 90, 95, que é uma ótima porcentagem. E continuando os Hatsus, vamos para o próximo, que é o do inscrito Matheus Gomes. De novo ele. Ele já apareceu no último vídeo de Hatsus dos inscritos, mas agora ele foi escolhido de forma aleatória. Foi o destino. E o Hatsu do Matheus dessa vez é o Adaptação. Um Hatsu da categoria Aprimoramento. Ele descreve que com esse Hatsu, o usuário se adapta a qualquer tipo de coisa ou situação. E quanto maior for a adaptação a uma situação, maiores serão os efeitos desse Hatsu. Então, enfrentando oponentes mais fortes, o efeito desse Hatsu tende a ser bem melhor e ocorrer de forma mais rápida do que enfrentando oponentes equiparados, oponentes do mesmo nível. No final ele menciona que esse Hatsu é inspirado na habilidade de um tal de Mahoraga, que é um personagem de Jujutsu Kaisen, pelo que eu pesquisei. Eu não vi esse anime, mas a descrição da habilidade está bem explicada aqui, então tá fácil de entender. E Matheus menciona também que a adaptação ocorre de forma um tanto lenta e demorada, o que acaba sendo mais útil contra usuários poderosos, que possuem alguma vantagem em nível, já que a luta tende a se estender um pouco. Matheus citou que a categoria desse Hatsu é aprimoramento, e eu concordo que é total nela. Uma pessoa se adapta a situações, isso é algo inerente ao ser humano, se adaptar. Então usar o aprimoramento de forma que melhore e acelere essa adaptação natural é perfeito. Cabe totalmente nessa categoria. Então temos aqui um ótimo Hatsu de aprimoramento. Aprimoradores já tendem a ser bem capazes fisicamente, têm ótimas aptidões físicas e somando aos benefícios que esse Hatsu dá, já deixa o usuário apto a superar várias situações. Em combates físicos, é bem improvável que alguém consiga derrotar um usuário desse Hatsu. Mas existe o problema quando se trata de conjuradores e manipuladores. Por mais que seja um Hatsu adaptativo, contra manipuladores e alguns conjuradores e até especialistas, não tem tempo para se adaptar. E além disso, geralmente não vai ter no que se adaptar. Um exemplo, enfrentando alguém como Killua, que usa de eletricidade. Esse seria um Hatsu bastante efetivo, tanto para gerar uma igualdade na velocidade do Killua, como para suportar descargas elétricas. Mas enfrentando um conjurador como Coruja, ou até um Hatsu de manipulação como o do Illume ou Shaunark, não existe o que se adaptar. O dono da adaptação vai desconhecer a função da habilidade do oponente até ela ser exercida, o que torna se adaptar a isso pouco provável, quase impossível. Hatsus de manipulação e alguns de conjuração seria o problema para essa habilidade de adaptação. Fora que manipuladores e conjuradores já não têm aptidões físicas. O Matheus, dono do Hatsu, em 99% dos casos, teria mais aptidões físicas do que o usuário dessas duas categorias. E então até nesse caso, para se adaptar em questões físicas, a adaptação não seria útil. Lembrando que o Matheus é um aprimorador. Contra conjuradores e manipuladores, se limitaria a adaptar o Hatsu. Mas no caso de Hatsus de um único uso, como os de manipuladores que acertou acabou, não há tempo para isso. De todo modo, não é como se enfrentando algum manipulador, a pessoa seria manipulada obrigatoriamente. Ou enfrentando um cara como Coruja, a pessoa obrigatoriamente ia cair no Hatsu dele. Tem toda uma complexidade. Mas nesses casos a adaptação tende a não ocorrer. Mesmo assim, para mim, contra oponentes físicos, de combates mais voltados para danos físicos no geral, esse é um ótimo Hatsu para se ter. Contra as categorias aprimoramento, transmutação e emissão, esse tende a ser um ótimo Hatsu. Mas contra conjuradores, manipuladores e especialistas, existe uma falha nessa habilidade. Algumas vezes não vai ter no que se adaptar no Hatsu, e se tratando de se adaptar fisicamente, não tem no que se adaptar. Manipuladores, conjuradores e especialistas geralmente são mais abaixo.
E dando sequência aos Hatsus, temos agora o Hatsu do inscrito João Vitor Portieri. Outro inscrito jurássico aqui do canal. O canal já tem 1 ano e alguns meses, e desse tempo, pelo menos 1 ano, eu sei que o Vitor Portieri tá marcando presença aí. Então vamos para o Hatsu dele. O nome do Hatsu é Guardião Espiritual, Twilight Hawk, que usa das categorias Emissão, Manipulação e Reforço. A categoria Aprimoramento, tendo ele como categoria principal a emissão, o que deixa ele podendo usar 80% tanto de reforço como de manipulação, o que é uma ótima porcentagem. E falando sobre o Hatsu dele, com esse Hatsu ele pode criar falcões feitos de NEM, podendo focar a aura em um único falcão, que seria bem forte, ou criar vários falcões, porém com força reduzida. E o tamanho desse falcão é variável, não tem um tamanho padrão, independente se é um único ou vários falcões. Não é porque ele emite um que esse obrigatoriamente vai ser grande, o tamanho sempre varia. E as funções desses falcões são as seguintes. A primeira é que ele pode disparar projéteis em formas de penas. Isso aqui dá para ver como puramente emissão, são disparos feitos de NEM. E aqui você pode até questionar: pô, mas se são penas, para dar a forma a elas, se usa transmutação. E essa é uma questão complicada. Não se tem confirmação de transmutação dando forma a alguma coisa. A gente tem Biscuit ensinando transmutação para o Gon, e nisso ela ensina ele a dar forma à aura. Mas isso é apenas um treino. Especular que dar forma à aura obrigatoriamente é transmutação só por causa desse treino não é algo garantido. O inscrito João Felipe menciona isso no último vídeo. Ele citou isso de transmutação mudar a forma da aura. Isso é um tema bem recorrente aqui no canal. Eu já mencionei esse tema em outros vídeos. E assim como eu já mencionei, eu não acredito que moldagem de aura, dar forma à aura, seja exclusivo de transmutação. A meu ver, isso é apenas controle de aura, controle de NEM. Não tem uma categoria vinculada a isso. Até porque conjuração é outra categoria que, pela lógica, deve-se ter um conhecimento de moldagem de aura. Senão nem seria possível conjurar algo com uma forma pré-determinada. E nesse mesmo comentário do João Felipe, tem um escrito Lican, citando isso de categorias que necessitam da moldagem de aura, que isso não é algo limitado à transmutação. Ele menciona conjuração e manipulação necessitando de conhecimento em dar forma à aura, e ele até cita que isso pode estar mais vinculado a essas categorias, não sendo exclusivo apenas de transmutação. E pode ser isso mesmo, assim como dar forma à aura pode ser realmente algo que necessite de transmutação, como muitas pessoas dizem. Eu não estou garantindo que não é, eu apenas acho que não seja. Para mim, da forma aura está relacionada apenas a manuseio de NEM, sem relação exclusiva com transmutação. Deu forma para a aura é transmutação. Não acho que seja isso. E não se tem uma confirmação oficial, vale dizer. Eu pelo menos não vejo o treino da Biscuit como confirmação de nada. Aquilo que ela fez moldando a aura, a gente vê Kurapika fazendo no navio baleia. E Kurapika usa de tudo menos transmutação. Eu pelo menos não lembro de um Hatsu dele que necessite de transmutação. E ele simplesmente molda a aura dele em um número no arco atual da mangá. Do mesmo modo que Biscuit fez. Mas beleza, só nisso ok. Ele pode estar usando os 5% de transmutação que ele deve conseguir para fazer isso. O grande ponto que me faz discordar que transmutação é a categoria que dá forma à aura é o Jing participando daquele jogo, que consistia em quem melhor molda a aura, dá forma a ela. Jing brinca disso com os membros do grupo dele que estão indo para o continente negro. Aí basta pensar qual sentido teria uma brincadeira assim se transmutação é a categoria com foco nisso. Seria um jogo totalmente desleal, com transmutadores sempre tendo vantagem. Imagina brincando nisso, Illumi, que é um manipulador, ele só pode usar 40% de transmutação, aí ele está brincando disso com Matoville da mangá, que faz parte do grupo da Morena. Matoville acabou de aprender NEM, mas ele é um transmutador. E com isso, ele tende a ser melhor que o Illumi moldando a aura. Aí um cara lerdão, totalmente fraco, que acabou de aprender NEM, consegue moldar a aura melhor que o Illumi, porque ele é um transmutador e Illumi é um manipulador. O cara completamente perdido, mas que é transmutador, teria vantagem contra um manipulador profissional nessa brincadeira. Então é uma brincadeira totalmente sem lógica se ela tiver uma preferência de categoria. E essa brincadeira claramente consiste em dar forma à aura. É por isso então que eu não creio que dar forma aura tem uma categoria exclusiva. Para mim isso é simplesmente manuseio da aura. Qualquer categoria consegue fazer isso, só que melhores usuários de NEM conseguem controlar ela melhor. Simples assim. Porém, achem o que quiser.
Não se tem confirmação, então qualquer hipótese é válida. E voltando ao Hatsu do Vitor Portieres, vamos dizer que ele não usa transmutação para dar forma às penas. São apenas projéteis de emissão sendo disparados. Porém, a outra função do falcão que ele menciona é a capacidade de se voar em cima dele. E aqui sim, ao meu ver, necessitaria transmutação. Teria que ser copiado a propriedade de algo que deu uma solidificada no falcão. Sendo apenas emitido, é puramente aura. Não teria como Portieres ficar em cima dele. Então, ao meu ver, aqui sim seria o momento de usar a transmutação. Copiaria alguma propriedade que deixe denso a aura de forma que dê para se subir em cima. Na obra temos o Gon, que copia a propriedade de algo cortante na sua versão tesoura. E é isso que na teoria deixa a aura dele afiada e consequentemente densa. No caso dos falcões, teria que copiar a propriedade de algo. Eu não sei do que, mas teria que deixar a aura de modo um tanto rígida. E isso aqui, cara, também é algo sem confirmação. Se tratando do Gon, a especulação é que ele copiou propriedades cortantes na sua versão tesoura. Mas em nenhum momento citaram isso na obra. Essa é a especulação da comunidade. Essa categoria de transmutação ela é muito complicada. É por isso que eu não fiz um ranking dessa categoria, porque isso aqui é uma zona total. A confirmação dela é copiar propriedade. Ponto. Foi o que fizeram na obra e o que confirmaram. Na obra copiaram propriedade de chiclete, eletricidade, fios. Daria também para copiar propriedade de lama, fumaça, tinta, óleo, como o biscuit faz. Isso tudo a gente sabe que dá, porque a função da categoria é essa. Agora, copiar propriedade cortante é muito diferente dessas outras, que são as claramente possíveis. Mas isso é o que grande parte da comunidade afirma que o Gon fez. Temos um leque de coisas que podem ser transmutação, mas não se foi confirmado. A primeira é alteração corporal. A categoria que faz isso é conjuração, mas é muito especulado que transmutação faz, mesmo conjuração já tendo sido confirmada. Outra coisa especulada é essa, de dar forma à aura. Não se tem confirmação, mas é bastante cogitado que seja transmutação, como eu mencionei anteriormente. E outra coisa é copiar esse tipo de propriedade esquisita, que nem cortante. Propriedade cortante, propriedade de impacto, totalmente diferente das outras, mas citam que transmutação faz isso. Então é isso, transmutação é a categoria da zona. É difícil garantir alguma coisa aqui. Mas beleza, vamos voltar ao Hatsu. E aqui vamos trabalhar assim. Transmutação não dá forma. Quem sabe ela seja a categoria que faz isso, mas aqui não vamos trabalhar com ela tendo essa função. Porém, transmutação vai ser necessária para solidificar de alguma maneira a aura. Então vamos trabalhar dessa maneira assim, como foi no último vídeo de Hatsus dos inscritos. Então, voltando ao falcão do Vitor Portieres, para ele ficar em cima desses falcões feitos de emissão, teria que ter uso de transmutação para deixar eles mais sólidos, mais rígidos. Então é outra categoria aí para ele. Se bem que apenas usando nisso seria um uso bem básico. O foco dele ainda se mantém em emissão e manipulação. Emissão tanto na criação dos falcões, como nos disparos que eles fazem, e manipulação para ter um controle deles e dar algum foco, algum objetivo. E por fim tem a última função dos falcões, que é o rastreio. O dono desse Hatsu consegue ver e sentir através dos falcões, e aqui seria o uso de emissão também. Manipulação e emissão. Emissão é a categoria dessas ações distantes, e os falcões têm sempre uso de manipulação vinculado. Vitor cita que os falcões teriam outras habilidades, mas essas seriam as principais. E ele também cita uma restrição, que é a do dono do Hatsu ficar em Zetsu, para assim os falcões serem mais poderosos. Para quem não sabe o que é Zetsu, Zetsu é o desligamento da aura, muitas vezes usado para esconder a própria presença. E aqui eu acho que não daria muito certo. Por ser criaturas emitidas, no momento que se entrassem em Zetsu, elas simplesmente sumiriam. Sendo conjuradas, elas ainda se manteriam ativas, mas a emissão não permite isso. De todo modo, a gente pode interpretar isso aqui como dando grande parte da aura para os falcões, ficando apenas com uma parcela mínima de aura. Não seria uma restrição, mas daria uma boa potência para os falcões no geral. E sobre o Hatsu, Guardião Espiritual, Twin Light Rank, do Vitor Portieri, temos isso. Categoria principal, emissão, usa bastante de manipulação. Ele menciona categoria aprimoramento, mas eu não acho que seja necessário. Não vejo onde usar essa categoria. E a categoria transmutação seria necessário para usar o falcão como uma montaria de voo. Uso bem básico, o que não compromete tanto, mesmo sendo uma das categorias mais distantes de emissão. No final, Vitor descreve a aparência do falcão, mas isso eu vou tentar colocar na imagem do Hatsu.
E nessas questões de transmutação, comentem o que vocês acham. Transmutação é uma categoria muito complicada. Eu nem me sinto confortável de falar dela, porque é uma categoria que se especula demais. E obviamente eu não quero falar coisa errada, mas falando dessa categoria, o risco do erro é constante. Então comentem aí o que vocês acham que sejam as funções dessa categoria. Copiar propriedade é o fato. A descrição da categoria é essa. De resto, qualquer opinião é aceitável e eu vou ficar atento para participar das conversas sobre isso nos comentários. E agora, finalmente, vamos para outro inscrito. O inscrito dessa vez é o Sniper da Deep Web, Sniper Rock Lee. E o Hatsu dele é o Mundo Espelhado, da categoria Especialista. Lembrem disso, categoria Especialista. Ele descreve que o usuário desse Hatsu consegue criar uma cópia do local que o alvo dele estava antes do Hatsu ser usado. Explicando melhor, de acordo com a descrição do Sniper Rock Lee, o Hatsu consiste em envolver um objeto em Shu, ou no caso de um ser vivo, deixar ele dentro da área do efeito do En do dono dessa técnica. E para quem não sabe o que é En ou Shu, eu vou colocar aí na tela. E após deixar um alvo dentro da área de alcance do En, o próximo passo é tocar nele. Após ser feito isso, o alvo é mandado para uma dimensão espelhada do local que foi coberto por En, uma réplica do local em que ele estava. Espero que tenha dado para entender, isso aqui é um tanto complexo. E depois de ser feito isso, será deixado para trás um totem de madeira do tamanho de um chaveiro. E caso esse totem seja quebrado, o alvo é liberado. Isso aqui é meio que uma técnica de aprisionamento, no esquema do Hatsu do Coruja, o Tecido Divertido ou até do Hatsu do Shito, o Pique-Pega, é claro que com regras diferentes. Sniper Rock Lee citou a condição para o uso desse Hatsu, que é a questão de envolver um objeto em Shu ou um ser vivo em En e tocar nele. Sem atender essa condição, o Hatsu obviamente não acontece. E ele também citou restrições. A primeira é que caso o alvo saia da área do En antes de ser tocado, essa técnica não funcionará pelos próximos 30 minutos. E uma outra restrição que potencializaria o uso do Hatsu, nesse caso não há nada a ser potencializado, já que é um Hatsu de aprisionamento. Então com essa restrição, quem sabe aumentaria a área do efeito do En. A área do En seria maior. Algum benefício ao Hatsu essas restrições teriam que dar. Aumentar o alcance do En é uma boa. E ele cita outra restrição, mas eu nem acho que seja restrição nesse caso, que é a de quebrar o totem e após ser feito isso o alvo ser liberado. Isso tá mais pra parte da funcionalidade do Hatsu. É que nem a Shizuko com o Blink. O Blink consegue cuspir a última coisa que absorveu. No caso isso não é uma restrição, é só como o Hatsu funciona. Mas a questão dos 30 minutos de bloqueio da habilidade, se o alvo escapar do En, se encaixa perfeitamente como restrição. No caso, seria essa restrição, e como benefício dela, aumentaria a área do En. No final, Sniper Rock Lee menciona que esse Hatsu daria perfeitamente conjuração. E eu também concordo que daria. É claro que teria que usar emissão também para gerar esse teleporte de localidade. A conjuração criaria o ambiente e a emissão teleporte para esse local, no esquema do K9. Mas eu acho que está mais para especialista mesmo, porque se tem o uso do Shu e En para aplicação do Hatsu, assim como o Tsurendenite da Mangá, que usa de Zetsu para o Hatsu dele funcionar. Aqui também se usaria de técnicas com a aura. Esse uso de técnicas com a aura, para que o Hatsu seja aplicado, me passa a ideia de algo mais sobrenatural. Fazer que uma técnica tenha uma aplicação diferente da normal. No caso desse Hatsu do Sniper Rock Lee, o En ainda está aplicando o efeito normal dele, que é cobrir uma região com a aura, mas tem essa compactuação direta com o Hatsu. Vai ser criado um ambiente coberto pelo En. O mundo espelhado vai ter ele como base. Então, a meu ver, a categoria especialista fica mais compatível. Teve essa alteração no modo que a técnica funciona. No esquema do Tsurendenite mesmo, com seu Zetsu sendo diferente. E tá aí, um ótimo Hatsu criado pelo Sniper Rock Lee. Categoria especialista, então não existe muita preocupação com as outras categorias. E dando sequência nos Hatsus, agora do inscrito Maciel. De novo esse cara. Ele já teve um Hatsu mencionado nesse vídeo, que foi o boneco explosivo, mas dessa vez ele foi escolhido via sorteio. Então tá aí ele de novo. E agora o Maciel apresenta um Hatsu chamado Divisão de Alma, da categoria Manipulação como principal e usando de emissão também. Categorias adjacentes, emissão então com 80% de possível uso. E a descrição desse Hatsu é bem simples. Após tocar um objeto e marcar ele, se torna possível manipulá-lo. É simplesmente o controle de um objeto, não de seres vivos, é manipulação de um objeto.
e graças à emissão, a meu ver, se torna possível lançá-los. Eu não sei se eu estou interpretando certo, mas eu vejo como a ideia principal a possibilidade de lançar objetos contra o oponente, para assim fazer jus às categorias emissão e manipulação. Com a emissão se torna possível lançar o objeto ou fazer ele pairar no ar, e com a manipulação se torna possível controlá-lo. Temos até um personagem na obra que fez isso, que foi o Ivan Lenkov, o russo, que era um dos guardas da família Nostrad. Ele fez o que eu acredito ser um pouco desse Hatsu do Maciel. No caso, o camarada Ivan Lenkov lança uma cadeira contra o Franklin, e nesse caso foi puramente usando de emissão. Já o Maciel, a meu ver, consegue fazer isso após entrar em contato com o objeto, mas ele consegue ir além, já que ele usa de manipulação também. Digamos que Maciel entra em contato com uma armadura. Ele consegue tanto lançar a armadura com emissão, como controlar ela com manipulação, uma dupla função. Não sei se é realmente isso que o Maciel queria com esse Hatsu, mas eu vejo nessa perspectiva. As condições desse Hatsu do Maciel é que ele só pode manipular objetos comuns, nada de objetos feitos de aura como conjurações. Outra condição é a de ter que tocar o objeto com a mão direita para poder usá-lo. E por fim, a última condição é que só pode ser controlado objetos que possam ser erguidos com um braço. E nesse caso aqui dá para colocar como restrição. Essa ideia de só conseguir controlar objetos que possam ser levantados com o braço priva muita habilidade. E a minha ideia de manipular uma armadura que eu citei anteriormente já era. Seria muito pesada para isso. Como informação extra, ele fica na dúvida se coloca um limite de objetos manipulados ou de distância máxima em que a manipulação é executada. No caso da distância máxima tem que haver. Ninguém consegue controlar um objeto estando em outra cidade. Mas no caso do limite de objetos, eu acho que nem precisa. Já temos essa complexidade de ser apenas objetos que possam ser levantados com o braço. E isso já limita bastante o Hatsu. Então, dando um exemplo desse Hatsu para finalizar e ficar 100% explicado, digamos que Maciel toque uma espada e controle ela. Ele vai fazer a espada pairar no ar com emissão, meio que voar. E assim consegue fazer golpe usando dela graças à sua manipulação. E ele também pode lançar a espada caso ele queira. É só mais um ataque. Manipular uma espada sem emissão, a espada vai atacar alguém se arrastando ou dando pulinhos. Ela não vai voar no ar sem uso dessa categoria. Então seria totalmente ridículo. A emissão permite essa opção de flutuar e assim fazer ataques complexos com manipulação. Um Hatsu bem simples, mas para mim bastante efetivo. Maciel mandou bem com poucas palavras. E essa habilidade me lembrou até um personagem de One Piece. Essa ideia de lançar objetos. Eu acho que o Maciel nem focou nisso de lançar coisas, eu que interpretei dessa forma, mas é uma interpretação que cabe. E eu interpretei assim porque eu lembrei do Vanderdecken. A fruta desse cara em One Piece permitia ele lançar qualquer coisa que ele entrasse em contato. E no caso do Decken, era qualquer coisa mesmo, não importa o peso. Por isso eu fui nessa ideia de lançar objetos com emissão. Tinha um joguinho bem zoado de One Piece, que era cheio de personagem, e um dos personagens que eu usava era esse cara, o Vanderdecken. Por isso meio que viu a lembrança dele. Mas ok, sem perder tempo com nostalgia, porque o vídeo já está um tanto grande. E agora sim, o Hatsu do Maciel ficou bem explicado. Vamos dar sequência. E agora é o Hatsu do inscrito Pedro. Um inscrito das antigas no canal, por isso eu escolhi o Hatsu dele. Eu me arrependo um pouco porque é um Hatsu grande e a proposta que era Hatsus menores. Mas tá de boas. E se tratando do Hatsu do Pedro, o nome dele é Jarro da Morte. Jarro de la Muerte. Um Hatsu da categoria especialista. E com esse Hatsu, Pedro criará um jarro e criará criaturas que ficarão guardadas dentro desse jarro. Cada criatura que ele criar possui uma habilidade única e possui sempre o mesmo nível de força. São semelhantes no nível, mas como eu falei, possuem uma habilidade diferente. E essas criaturas obedecem ao dono do Hatsu. Isso aqui lembra bastante o jarro do concurso de sucessão que está ocorrendo no arco atual da mangá. Vai variar agora, mas esse formato de Hatsu é bem semelhante. E até inspirado em um tal de Kodoshu, que é algo do folclore japonês. O jarro do concurso de sucessão se inspirou nisso também. E após o Pedro conjurar esse jarro e criar essas criaturas dentro dele, o Hatsu pode fazer duas coisas para fortalecer elas. A primeira é criar outras criaturas que servirão como alimento para as primeiras. Umas criaturas vão se alimentar de outras para se fortificarem. E a segunda é fazer um Battle Royale, um duelo entre elas para restar apenas um e essa se fortalecer por ter derrotado e devorado as outras. Está descrito que conforme a criatura aumenta seu nível, ela cria uma inteligência e personalidade.
mas continua sempre fiel ao dono. E caso o dono desse Hatsu goste de uma das criaturas, ele pode deixar uma marca nela para que, caso ela seja destruída, se tenha a opção de revivê-la. E sobre o Hatsu é isso. Resumindo, vai ser criado um jarro, depois criaturas com habilidades únicas, e essas criaturas se fortalecem. O Pedro menciona sendo um Hatsu de especialista, mas eu vejo mais como conjuração. Tanto o jarro vai ser conjurado como as criaturas. Por mais que cada criatura tenha uma habilidade diferente uma da outra, ainda assim é válido, pois a habilidade de algo conjurado pode ter uma pegada voltada para algo semelhante a técnicas de especialistas. Por isso existe aquela ideia de 1% de conjuradores poderem virar especialista no futuro, devido a essa semelhança que a habilidade de coisas conjuradas podem ter. Então tá mais para conjuração do que especialista, pois não tem nada impossível nem sobrenatural sendo feito aqui. São simplesmente conjurações com habilidades. E agora as restrições desse Hatsu. A primeira é que para criar cada criatura será usado 1/4 de aura. O jarro vai informar o gasto de aura necessário para isso, e se o usuário não tiver aura o suficiente, a criatura não será criada. Ele menciona como restrição, mas aqui temos uma condição para o Hatsu funcionar. Se a condição não for atendida, não será criada a criatura. E temos um pequeno problema de limitação de criaturas. Pelo fato de cada criatura gastar 1/4 da aura, só poderá ser feito 4 criaturas. Ainda assim é um número considerável, mas a pegada de Battle Royale cai um pouco. Serão 4 criaturas se combatendo e não um monte. Ainda assim, elas podem se enfrentar entre si. E nada impede dele criar criaturas por turno. Criar 4 em um dia, depois que estabelecer a aura, criar mais 4. Pelo fato das criaturas obedecerem a ele, tem essa vantagem de esperar um momento e iniciar o Battle Royale quando já tiver um número considerável. Lembrando que itens conjurados não requerem o consumo de aura constante. A pessoa conjura um item, pela lógica vai gastar a aura ali, mas a aura vai se restabelecer com o tempo. Uma hora ela volta ao normal mesmo com o item se mantendo conjurado. Diferente de coisas emitidas. Enquanto algo emitido estiver ativo, a aura se mantém gasta. Então essa ideia de criaturas por turno, 4 em um dia, 4 em outro, e assim por diante dá certo. Até porque esse é um Hatsu em off. A pessoa não vai estar enfrentando alguém e fazer isso. Nesse Hatsu aqui a pessoa senta no chão da sala de casa e inicia ele. O importante será a criatura final que evoluirá depois de um tempo. E continuando o Hatsu, Pedro cita que para reviver uma criatura que foi marcada, ele terá que ficar com Nen com a aura selada por um determinado tempo até o jarro absorver a aura suficiente do usuário. Ele cita que tende a demorar de um dia a uma semana isso. E aqui sim é uma restrição ao meu ver. O Hatsu cria o jarro e criaturas com habilidades únicas. Ponto. Aí com essa restrição se libera a opção de reviver uma criatura. Isso é meio que um anexo do Hatsu, que ocorre devido à criação de uma restrição. Então realmente isso aqui entra como uma restrição, assim como Pedro falou. Na sequência, Pedro menciona que só pode ser criado 2 seres por dia, e aqui é aquilo que eu falei, de gastar 1/4 de aura, então só poderia ser feito 4. Pedro foi mais inteligente e falou que só pode ser criado 2, e tá mais do que certo. Criar 4 seres ia zerar a aura dele, e ele ia ficar morgado o resto do dia. Criando apenas 2 seres, se mantém com a metade da aura ainda, o que é uma boa parcela da aura. Isso aqui eu nem tinha lido ainda quando eu citei aquilo de 4 seres por dia, e eu pensei que ele nem tinha mencionado. Então tá aí, só pode ser criado 2 seres por dia, que é uma ótima ideia. E por fim tem a citação que as criaturas podem desenvolver uma sub-habilidade, um segundo Hatsu. Se isso acontecer, o jarro informará ao dono do Hatsu. E em relação à marcação para reviver uma das criaturas, caso ela seja finalizada, essa marcação pode ser usada uma vez por semana. E a marcação não tem uma aparência fixa, ela muda de acordo com a criatura que foi marcada. E sobre o Hatsu do Pedro é isso, são bestas de Nen que se aperfeiçoam com o tempo e possuem habilidades diferentes uma da outra. É um Hatsu de conjuração com uso de manipulação. Emissão, ao meu ver, não é necessário, pois Pedro não precisa fortificar as criaturas com a aura dele mesmo. Elas usam sua própria aura para isso. Então emissão para manter elas longe e fortes é desnecessário. Seria a categoria principal conjuração e manipulação usada bastante. Mas os 60% que conjuradores podem usar de manipulação já seria bom. Não precisaria chegar nesses máximos.
São apenas 2 categorias em uso, o que não é muito complexo. E essa é uma ótima habilidade, já que tem um bom leque de opções. As criaturas podem ter várias funções diferentes. Uma questão aqui que é bom mencionar é a proporção dessas criaturas. Por ser um jarro, elas não podem ser grandes. Você terá criaturas de tamanhos distintos, mas que não devem chegar a 15 centímetros. Isso aqui não é o jarro da Guerra de Sucessão. Não usa nem de terceiros. Não são bestas parasitas que aparecem após todo o ritual ser feito. Então são criaturas já materializadas, já conjuradas, que cabem em um jarro. Serão pequenas. Porém, de modo algum, eu considero isso aqui um defeito. Não é como se as criaturas fossem cair na porrada com alguém. Você pode ter uma criatura parecendo uma aranha com a habilidade de fixar uma pessoa no chão. Ela não consegue andar enquanto a criatura está nela. Ou então um escorpião que, se picar alguém, manipula a pessoa. Ou uma mariposa que solta escamas e deixa alguém cego por determinado tempo. Existem funções infinitas que podem ser aplicadas aqui. As criaturas irem para pancadaria é desnecessário. Até porque a proporção delas não permitiria isso. E é isso sobre o Hatsu do Pedro, um ótimo Hatsu. E continuando, o próximo inscrito é o Lui, o Brook de One Piece. E o nome do Hatsu dele é Voice Box, da categoria Conjuração, Materialização. É tudo a mesma coisa, Materialização é o nome mais usado, mas eu não gosto de usar esse nome porque me lembra Transmutação. Materialização, Transmutação, na verdade não é parecido, mas Conjuração é um nome mais bonito. Mas ok, o nome do Hatsu do Lui é Voice Box, da categoria Materialização. Na descrição desse Hatsu, Lui escreve que é possível retirar sons de seres vivos e objetos na forma de disco. Roubar o som de coisas. Um tanto estranho isso, mas ele faz um passo a passo para facilitar no entendimento. O dono desse Hatsu vai conjurar discos, CDs que a princípio estarão vazios, não possuem nada gravado, e ele, ao colocar esses discos em um ser vivo ou objeto, o disco irá gravar os sons que esse ser vivo ou objeto possui. E ao retirar o disco dessa pessoa ou objeto que o áudio foi copiado, a pessoa ou objeto não produzirá sons, virará um ser que não faz barulho. E caso o dono do Hatsu aplique esse CD com o áudio gravado em outra coisa, uma pessoa ou objeto, ela que passará a emitir os sons que estão gravados no disco. Isso aqui é o roubo de sons, um roubo de sonidos. Lui menciona que a aplicação desse disco é de forma natural, ele só conjura o disco e encosta em alguém, que o disco já aplica sua função de roubo, o que ao meu ver tudo bem. Os discos são conjurados, então essa pegada um pouco anormal é válida, fora que não tem nada exagerado. Essa é a condição para o Hatsu funcionar, e Lui também dá algumas informações extras, que é de caso o disco seja danificado, o som que esse disco copiou vai sair diferente, o timbre vai alterar. E outra informação é que, se caso o disco seja quebrado de vez, o som que ele gravou volta ao dono original. É a forma do Hatsu devolver o som de quem ele roubou. E por fim, é de que se o dono dos sons roubados for finalizado, a pessoa que teve o som roubado se der mal, o som virará uma alma penada. Parece que o nome da alma penada é Pique. E ela procura um novo dono para produzir os sons do alvo que morreu. Isso aqui eu não entendi direito e ficou meio estranho, porque a alma penada vai procurar um novo dono, mas esse novo dono já vai ter sons próprios. Como que a alma vai dar um timbre diferente para ele? Para onde que vai parar o timbre original? E na questão de objeto também. Objetos serem finalizados e virarem uma alma penada é um tanto estranho. Uma alma penada com o nome de Pique ainda. Aqui tu quis trollar, tu bagunçou a parada. Mas se tratando do Hatsu em si, tirando essa parte do pique, ele tem função de utilidade que pode ser bem útil, fora que é um Hatsu diferente. Por ser de utilidade, já é algo que pouca gente pensa em fazer. E utilidade usando de sons fica mais peculiar ainda. Se tratando de categorias, você citou conjuração e pra mim só usa essa mesma. Isso de sons remete a uma ideia de emissão, mas não é como se você estivesse fazendo ataques ou usando da sua aura, do seu NEM, combinado com ondas sonoras. Você apenas está reproduzindo sonoridades normalmente. Então é conjuração, ao meu ver, sem uso de outra categoria. E esse é um Hatsu que pode ser bastante útil. Hatsus de utilidade são sempre uma boa. E tá aí, minhas kids, mais 11 Hatsus de inscritos para a coleção. Segundo vídeo nesse formato, futuramente eu faço outro nesse esquema, então deixem seus Hatsus na aba comunidade do canal. É lá que eu escolho os Hatsus para fazerem parte desses vídeos. Os próximos vídeos no canal vai ser comentando a luta de Hisoka versus o Castro. Eu já tinha feito um vídeo nesse tema, mas não ficou legal, porque antigamente eu não escurecia a gameplay de fundo. Aí virava uma bagunça com a gameplay rolando clara e as imagens editadas.
ficava muita informação na tela e misturava tudo. Por isso eu deletei uns vídeos mais antigos e estou refazendo eles. O próximo vídeo então vai ser Hisoka versus o Castro e na sequência um comentando a luta de Kuroro versus Hisoka. Depois desses dois vem Hatsu dos inscritos novamente, eu acho. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou, kids!